O setor leiteiro, agora que a gente vai abordar, enfrentou fortes crises em 2025, que cobrou medidas aí provisórias, inclusive urgentes, anti-dumping. Para 2026, para a gente ter noção aí de dados, né, o Rabobank projeta que a produção brasileira de leite deve apresentar um crescimento moderado, influenciado aí, inclusive por preços ao produtor ligeiramente menores do que no início do ano, preços que geralmente já são apertados, margens que a gente já veio falando aqui, que fica realmente apertado para o pecuarista leiteiro. Para a gente saber como que o setor tem se organizado em busca de reverter o cenário complicado de 2025, nós vamos conversar com a Maria Antonieta Guazelli, que é diretora de marketing da Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Bem-vinda ao Hora H do Agro, obrigada pela sua participação. Queria pedir então para você começar nos falando desse cenário. Como que vocês enxergam que encerrou 2025 e que o setor começa 2026? Qual é essa macrovisão? Porque aí a gente começa a descer principalmente nessas questões de saúde financeira do produtor versus essa realidade de importação, de antidumping que o setor tem falado tanto. E obrigada de novo por topar aqui a entrevista com a gente. Nós que agradecemos, estou aqui representando a Abraleite, agradecemos bastante essa oportunidade, é sempre muito importante para nós termos esse espaço, né, para conversar com a imprensa. 2025 foi um ano que começou razoavelmente bem em termos de preços ao produtor de leite, mas que experimentamos uma queda muito forte nesse preço no segundo semestre de 2025. A causa disso é uma alta produção interna, né, nós aqui do Brasil, mas principalmente o volume altíssimo de importações de produtos lácteos aqui do Mercosul. Teoricamente, a gente tem recebido essas importações de Argentina e Uruguai, e existem até alguns comentários não provados ainda que parte desse leite vem de outros países. Mas, enfim, vamos nos ater aos fatos que nós temos, e isso tem trazido um impacto muito grande para o produtor de leite, para o nosso setor. E, infelizmente, coincidiu com o momento de safra, né? Esse momento agora, o verão, é o nosso momento de maior produção de leite, porque a grande maioria dos nossos produtores ainda trabalha fora de confinamento. Então, tem toda aquela sazonalidade na produção. Então, coincidiu com essa alto volume de importação com alto volume de produção interna aqui no Brasil. Então, nós enxergamos como o ano de 26 vai ser um ano bastante difícil em termos de preço ao produtor de leite. Portanto, os produtores vão trabalhar com uma margem muito apertada, um pouco mais do que foi no finalzinho de 2025. Essa é a nossa visão. Eu queria que você ajudasse a gente também, para quem não é do agro, né? Porque a gente fala aqui com uma audiência que também não é do agro, a gente ter um termômetro ali do quanto que a pecuária leiteira é importante para o Brasil, para a geração de renda. A gente está falando que, se não me engano, a Abraleite, até para o levantamento da Abraleite, é considerado que todo município brasileiro tem pecuária leiteira, né? A gente está falando de 5.500 municípios. É mais ou menos isso? E fala um pouco para a gente desse mapeamento, de onde que estão esses produtores também, para a gente entender a dimensão demográfica disso, né? O setor de produção de leite, ele é altamente distribuído, capilarizado por todo o Brasil e altamente heterogêneo, né? A cadeia de leite, nós temos desde pequenos produtores até grandes produtores, tecnificados, organizados, que trabalham com um grau muito alto de tecnologia. E o que nós temos é que todos os municípios, o IBGE tem um número, que 98% dos municípios do Brasil têm produção de leite. E a produção de leite desenvolve e é responsável por um trabalho, não só o de produzir leite, mas geração de emprego e renda em 98% desses municípios. Então, o impacto, quando você impacta a produção de leite, o maior impactado sempre serão os menores produtores, é muito grande. Existe um impacto social violentíssimo
quando você permite a chegada desse volume tão alto de leite importado a um custo muito mais baixo que o nosso, porque esse leite importado chega aqui com um subsídio. E nós aqui, produtores de leite, nós não temos esse subsídio. Então, você imagina a geração de renda, os empregos, todas as cidades, esses pequenos produtores, o impacto é muito grande. A gente vem assistindo um grande impacto. E é tão distribuído o setor leiteiro, porque se você pegar hoje os 100 maiores produtores de leite do Brasil, somar todo o leite produzido deles, né, não chega a 10% do total do leite produzido no Brasil. Então, para você ver o quanto é distribuída essa produção e o quanto nós, enquanto associação, o governo, tem que olhar desta forma para o nosso setor. E aí, Maria, a gente está falando então de medidas que mexem na estrutura do comércio interno e externo, né? Mas pelo que eu estou entendendo, existe muito então essa posição da Abraleite de então reduzir as importações ou minimamente tirar pelo menos esses benefícios que o produtor brasileiro não tem. Vocês querem chegar em o que exatamente a Abraleite pede para o governo federal? O que é esperado, inclusive, para articulações em 2026? É a não importação ou uma importação, mas que tem ali na ponta do lápis, né, algo que seja benéfico para o produtor brasileiro. Sim, existem várias ações. Então, nós temos o processo anti-dumping, que é um processo que foi startado já há algum tempo, capitaneado pela CNA. Esse processo ele ficou parado e agora ele foi retomado e está em andamento. Então, essa seria a solução ideal, só que é uma solução de longo prazo. O setor não sobreviveria aguardando a conclusão desse processo, que é um processo que roda em nível internacional, envolve instituições internacionais e, portanto, tem um tempo muito longo, mas é o principal. Então, como uma solução realmente definitiva, seria ter esse processo aonde será aprovado essa concorrência desleal no setor. E aí, portanto, tem as medidas necessárias. Só que, enquanto isso, né, como nós, produtores de leite, fazemos? Então, tem algumas medidas, entre aspas, paliativas, que a Abraleite tem atuado juntamente com o CNA e líderes políticos. Essa semana mesmo nós tivemos várias reuniões, várias interações com esses líderes, buscando um paliativo. Existem algumas brechas na lei que, principalmente as indústrias aqui brasileiras, conseguem suspender, entre aspas, por um período de 45 dias e depois consegue renovar mais 45 dias essas importações. Então, isso traz um certo alívio ao setor. E existe uma cobrança muito forte para o governo tomar alguma medida de conter, que ele não consiga zerar essas importações, mas de contenção dessas importações. Então, esse é o grande trabalho iniciado desde 2025, fortemente, prioritariamente, dentro da Abraleite, e deve continuar durante todo esse ano de 2026, buscando essas ações que sejam imediatas, podem ser paliativas, mas o setor precisa, qualquer fôlego que nós conseguirmos para o setor é muito válido nesse momento. Mas hoje de uma maneira bem pragmática, assim. A gente está falando no comecinho de janeiro. Existe o que de concreto que a Abraleite está pedindo no sentido de prazos, de datas? Minha pergunta até no sentido de se a gente estivesse falando com, né, ministérios aqui, porque você está falando de governo federal, eu entendo que se eu não me engano, era o Ministério da Indústria e Comércio, avaliando isso, né, ali pelo pedido da CNA, mas o mapa precisa estar incluído nisso, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, inclusive, quando a gente está falando de agricultura familiar, porque uma parte da pecuária leiteira está na agricultura familiar, né? O que de robustez vocês estão apresentando e que seria... né, se a gente estivesse falando com esses ministérios, que eles pudessem dar a canetada. O que de fato a gente está pleiteando que chegue no produtor rural, na ponta, né? Que isso é o ideal. É uma cadeia inteira. Precisa chegar lá no campo, né? A reivindicação principal
é a redução das importações. Essa é a reivindicação principal, levada ao MAPA, a todos esses ministérios que você citou, que são envolvidos nesse setor tão heterogêneo. Isso é o que nós buscamos, estamos com a ajuda da liderança política, que nós temos muito forte no agro, buscando, esse é o nosso pedido, essa é a nossa reivindicação. Você tinha falado de Argentina. Existe algum país que vocês olham com mais especificidade, assim, que está mostrando ser mais concorrente e um concorrente desleal? Então, a Argentina, ela tem um subsídio importante na produção de leite com relação à dieta, que a dieta hoje é 50% a 60% do custo do leite é a dieta. Então, ela tem um subsídio que impacta diretamente a dieta. Então, aí ela tem um custo menor de produção. Esse é o problema. Então, quando você olha, é mais barato você comprar esse leite importado do que o leite nosso produzido aqui. Só que aí tem toda essa questão do subsídio e o MAPA pode agir, ele pode ajudar a melhorar isso. Na questão do Uruguai, o Uruguai é um grande produtor e exportador de leite em pó. Então, é uma escala enorme, gigantesca, né? E aí, de novo, essa escala facilita muito a questão de custo. Então, com essas duas frentes, a gente busca que esses ministérios tomem uma providência urgente no sentido de conter, principalmente para a gente passar esse momento da safra que eu comentei com você. Porque quando a gente chegar lá, abril, maio, a produção interna nossa de leite, ela cai, né? A gente entra no período de seca, um período de inverno, que as produções tradicionais, elas caem bastante. O que se mantém são as produções de confinamento, que não é uma realidade para todo o nosso setor. Então, a gente precisaria de uma mudança urgente agora, para que a gente sobreviva, né? Esses produtores consigam sobreviver até maio, onde aí sim a produção como um todo cai, e aí a gente tem um ajuste de oferta e demanda. E aí, Maria, queria então entender, porque minha cabeça vai pensando na cadeia como um todo, né? Como que está hoje, o que é conversado a respeito, então, de armazenamento deste leite? Porque assim como várias outras coisas do agro, se não todas, imagino que todas, na verdade, é perecível, estraga. Se não guardar direito, foi trabalho jogado no lixo, né? Sim. Então, e aí eu entendo que para maio, junho, quando está com uma produção baixa, o leite precisa estar estocado para que haja esse balanço entre oferta e demanda, né? Hoje, o que a Abra Leite diz a respeito da infraestrutura de armazenagem? Como que está isso? É uma armazenagem que está basicamente incumbida da indústria, da agroindústria, ou é o produtor rural que também precisa armazenar para saber vender? Queria que você desse para a gente essa leitura, por favor. Não, essa responsabilidade, tanto de armazenamento de leite em pó, como o leite UHT, que é o famoso leite de caixinha, fica a cargo das indústrias e ou varejistas. Eventualmente existe alguma parceria com alguma indústria, um varejista, etc. Mas hoje tem uma limitação de armazenagem e de produção. Então, as plantas hoje de secagem de leite, elas estão super usadas. Você não consegue secar mais leite do que vem sendo secado. Está na capacidade máxima dessas plantas. Assim como o HT tem uma limitação de planta também para fazer a ultrapasteurização. E aí é importante, já vou puxar aqui a questão do consumo, né? Porque essa estocagem, ela não está girando como ela precisaria ser girada. Então, o HT você tem um prazo de 6 meses, o leite em pó varia um pouquinho mais. Mas, enfim, o consumo vem caindo muito, porque o consumo de produto lácteo aqui no Brasil, ele é muito sensível à renda, extremamente sensível. Então, você olha claramente nos gráficos, quando aumenta um pouquinho a renda, aumenta o consumo, porque toda a família quer o consumo de lácteo. É essencial para a família, para os jovens, para as crianças. Mas só que as famílias não estão tendo renda suficiente para aquisição de produto lácteo. E aqui a gente fala de produto lácteo básico, que é um leite fluido, né? O que dirá
quando a gente pensa em iogurte, queijos e etc., aí o custo é maior, nem se fala. Mas hoje as indústrias têm uma dificuldade muito grande de comercializar o HT, o leite de caixinha, que é o produto básico mais barato que tem dentro dos lácteos. Então, elas estão com dificuldade muito grande de colocação no varejo, porque, por sua vez, as redes varejistas também estão com muita dificuldade de venda desses produtos, do básico. Então, está tudo interligado, entendeu? Tem uma alta produção, as plantas industriais estão na sua capacidade máxima, o estoque também tem uma capacidade máxima e não tem a vazão necessária, que seria o consumo que nós precisaríamos de ter para fazer toda essa cadeia girar de forma harmônica. Agora, Maria, só para a gente encerrar, eu gosto de pensar, como eu falei, né, na cadeia inteira até o consumidor. A gente está falando que os preços para o produtor não estão favoráveis, não é de hoje, inclusive expectativas para 2026, a margem continuar apertada. Ao mesmo tempo, a gente está falando de um produto que está caro para o consumidor e, como você traz, então, o consumidor não está comprando. Malemar o leite para colocar com o café, que dirá isso, né? Iogurte, outros tipos de queijos, né? Mais elaborados, enfim. Onde que vocês entendem, enquanto Abraleite, enquanto o lado que olha mais para o produtor rural, que o varejo está pesando a mão na cobrança desses produtos também? Porque eu acho que é importante a gente lembrar que a formação de preços ela é feita exatamente por conta de toda essa cadeia longa. Mas se o produtor está ganhando pouco e o consumidor não está ganhando, não está tendo compra o suficiente, o que está desajustado? Porque o que se compra, pelo menos, deveria estar pagando bem o produtor, já que ele está caro no mercado. Então, assim, qual que é esse desarranjo? Eu queria entender um pouco quanto que vocês conversam, dialogam ou não dialogam com o varejo, essa ponta que está, que é a última ponta antes de chegar na casa do consumidor, né? Existe, obviamente, toda uma negociação, mas aí muito mais da indústria com o varejista. O que a gente sempre conversa com as indústrias e o que a gente sempre ouve assim, é bem complicado, os varejistas são extremamente organizados e muito estratégicos, né? De localização do produto, de preço de produto. Então, óbvio, cada um defende o seu elo na cadeia, né? E o varejista tem feito isso, entre aspas, muito bem, com uma visão bastante individualista daquele elo. Isso é o que a gente acompanha e o que a indústria sempre passa para nós. Esse é um ponto, né? Agora, eu acho que a questão aqui maior está relacionada ao consumo. As famílias precisam ter condição de ter o consumo, que aí não é só sobre a questão comercial, mas tem uma questão de saúde também, saúde nacional. O uso do leite vai prevenir uma série de doenças, a importância dele na alimentação, principalmente para a criança. Então, tem toda uma questão também que deveria ser abordada pelo governo, eu acho que até no Ministério da Saúde mesmo, de garantir que a população tenha acesso ao leite, que é um alimento primordial.